Violência e quebra-quebra. Vídeo publicado nas redes sociais mostra grupo de universitários depredando o carro e agredindo o condutor em Volta Redonda. Atropelamento seria o motivo da agressão. Também na cidade, pais de alunos reclamam de escola municipal que não oferece ensino fundamental completo. Na Baixada Fluminense, ex-policial militar é morto dentro de um bar. Na região serrana, a mulher sofre importunação sexual dentro de um ônibus. A vítima filmou o acusado tocando as partes íntimas sentado ao lado dela. E a UPA de Nova Friburgo, que começou a semana com nova administração. Segunda-feira, 18 de novembro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. A gente vai até encontrar com o SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Um prazer imenso passar a semana aqui com você, te informando. A gente abre a edição de hoje, não podia ser diferente, é difícil no Rio de Janeiro não falar da violência, falando da execução de um ex-policial militar que aconteceu dentro de um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia está investigando se esse crime ele tem relação com a guerra entre traficantes e milicianos. O Jackson Silva conta pra gente. Parentes e amigos estavam inconsoláveis no IML de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles foram reconhecer o corpo do ex-policial militar Robson Gomes de Souza, de 48 anos. A família não quis gravar entrevista. O ex-policial militar estava dentro de um bar no bairro Vila Centenário, aqui em Duque de Caxias, quando foi surpreendido por vários criminosos armados. Robson Gomes foi executado na frente de outros clientes no estabelecimento comercial. O crime aconteceu na tarde do último sábado, no final desta rua, que fica no Complexo da Mangueirinha, região controlada por traficantes. Apesar de ser uma área violenta, o local fica a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. Robson foi excluído da corporação em 2017. A polícia investiga se ele foi vítima de uma guerra entre traficantes e milicianos, assim como a participação dele com grupos paramilitares. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Claro que é muito precipitado dar qualquer tipo de opinião em relação à motivação desse crime nesse momento, mas a gente sabe que no Rio de Janeiro, independentemente se há guerra de miliciano, entre milicianos e traficantes, a gente sabe que basta ser policial e basta ser identificado como policial para ser executado pelos criminosos, né? É a sentença de morte você ser policial no Rio de Janeiro. E eu me fico perguntando aqui, né, como vai funcionar o sistema de segurança do Estado, a Polícia Militar, se não houver novos policiais para substituir estes, porque quem vai querer ser policial no estado onde você é jurado de morte? Não dá, né? Intervalo, daqui a pouco outras notícias. Voltamos no intervalo para todo o interior do estado. E olha só, um abraço especial para você que está acompanhando a gente no interior do estado do Rio de Janeiro. Um abraço para você de Silva Jardim. Estive na cidade, casamento do nosso querido jornalista Lucas Madureira e a Jace. Felicidades ao casal. Um abraço grande para a família, todos que acompanham o jornal lá em Silva Jardim. Olha, a polícia do Rio de Janeiro investiga o caso de uma menina de 2 anos e meio que caiu do 4º andar do prédio onde mora com a mãe e o padrasto. O pai da criança está cobrando explicações. A criança já passou por 2 cirurgias e está internada em coma induzido. Olha que tristeza, veja só. A queda foi do 4º andar deste prédio na Taquara, zona oeste do Rio. A mãe e o padrasto estavam no apartamento que não tem telas de proteção. A polícia investiga se a menina, com 2 anos e meio, teria conseguido abrir a janela e caído acidentalmente na última quinta-feira. A criança foi trazida para este hospital particular na zona norte da cidade, onde passou por 2 cirurgias na face e no cérebro. O caso é investigado como lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir. A mãe da menina passou o sábado na unidade e disse que a prioridade no momento é a recuperação da filha. O pai da criança diz que só foi comunicado quase 12 horas após o acidente. Ele fez um boletim de ocorrência e espera que as investigações esclareçam o que aconteceu. Eu quero justiça, né? Porque aí, no mínimo, foi uma negligência. Nós estamos falando de uma criança de 2 anos que morava em
em um apartamento no 4º andar, onde não haviam redes de proteções, onde a cama, segundo a mãe relata, estava ao lado da janela. A janela disse que estava fechada, porém não estava com um trinco. E agora é aguardar, é confiar em Deus, é ter fé. A questão é, essa criança, ela caiu ou foi jogada desse andar do prédio, hein? Será? Então a gente precisa de investigação, a gente precisa saber o que realmente aconteceu com essa criança, né? Porque a gente está cansado de ver maus tratos, mas também não pode aqui já julgar, pré-julgar, sem saber o resultado das investigações. Mas eu fico muito preocupado com esse caso. Olha, foi remarcado para o início de dezembro o julgamento dos policiais acusados da morte da engenheira Patrícia Mieiro, no Rio de Janeiro. Tá? O crime ele aconteceu em 2008 e até hoje ainda não foi solucionado. Veja só com a Branca Andrade. Há 11 anos, a família de Patrícia Mieiro espera que a justiça seja feita. A gente ficou esses anos todos preso na nossa casa, quase 11 anos. Agora é a vez deles, né? Pegar a cadeia, ficar atrás da grade. Os 4 policiais militares acusados de envolvimento na morte da engenheira Patrícia Mieiro, desaparecida desde junho de 2008, devem ir a júri popular no próximo dia 9 de dezembro. A decisão é da juíza Ariadne Vilela Lopes, da 1ª Vara Criminal do Rio. O julgamento foi adiado pelo menos 2 vezes só este ano. O júri popular foi determinado pela Justiça em julho de 2013. A primeira audiência só aconteceu após 6 anos. Tudo porque os advogados de defesa dos policiais entraram várias vezes na Justiça com recurso. Todos os recursos foram negados e agora, sem mais nenhuma instância para recorrer, o caso retorna para a Justiça do Rio de Janeiro. Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz do Nascimento respondem por tentativa de homicídio qualificado. Já os PMs Fábio da Silveira Santana e Márcio Oliveira dos Santos foram acusados apenas de fraude processual. Não tem mais para onde correr. Nem recorrer, nem para onde correr, entendeu? O que eles estão fazendo é isso. Tentando adiar para cair no esquecimento. Mas dessa vez vão ser presos, tenho certeza. Patrícia, que tinha 24 anos, desapareceu em 2008 quando voltava de uma festa na Urca e seguia em direção à Barra da Tijuca. Na saída do túnel do Juá, os policiais Marcos Paulo e William Luiz foram acusados de atirarem no carro em que a engenheira estava. Patrícia perdeu o controle do veículo e colidiu com 2 postes. O carro foi encontrado à beira do canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, e o corpo da jovem nunca apareceu. Em 2011, a Justiça decretou a morte de Patrícia. Todo momento a gente sente a falta da nossa filha, né? Vem um evento agora do Natal. Pô, a gente sente muita falta dela. Né? Ela gostava muito, ela participava muito, né? Todos os eventos, a gente lembra muito dela. O carro foi fuzilado quando ela saiu do túnel. O carro foi jogado num canal. O corpo até hoje não foi encontrado, mas em 2011 a Justiça declarou ela como morta pelas condições do veículo, por ela não ter mantido nenhum contato com a família, né? Então ela é considerada morta. E a gente precisa de respostas. Porque que tipo de polícia é essa? Agora, o que eu fico me perguntando aqui é essa demora toda, né? 2008, meu amigo, 11 anos. A família dessa engenheira busca por respostas e clama por justiça e até hoje nada. Falta de escola do 6º ao 9º ano obriga crianças a estudarem longe de casa. Onde acontece isso? Na cidade de Volta Redonda. Quem mora lá no bairro Água Limpa está sofrendo com essa situação. Agora, a troca de escola, ela acaba levando muitos alunos a abandonarem os estudos, infelizmente. E este não é o único problema por lá. Veja na reportagem de William Gonçalves. Todos os anos, centenas de alunos finalizam a primeira etapa do ensino fundamental na Escola Municipal Juraci Varanda Gama e não conseguem mais continuar os estudos no bairro onde moram. A gente vai ter que ver qual escola que a escola aqui vai mandar, né? Porque aqui no bairro já não tem mais de 6º ao 9º ano, então as nossas crianças têm que ir para outros bairros para concluir, né? Quando chega esse período de matrícula escolar, começa a preocupação das famílias que têm crianças finalizando a primeira etapa do ensino fundamental. A falta de uma unidade escolar aqui no bairro Água Limpa, que ofereça do 6º ao 9º ano, gera muitos transtornos. E tem muita criança dependendo disso, sem contar que a gente vai ter que pagar uma van, né?
E a gente não está contando com isso, a gente não estava contando com isso. A filha de Ariana já teve que sair do bairro para estudar. Está matriculada num colégio que fica a cerca de 7 quilômetros de casa. Na última semana, a garota de 12 anos foi atropelada por uma bicicleta. Já mando ela para a escola já com o coração na mão, né? Porque por causa dessa questão dela não poder estar estudando aqui dentro do bairro. Então, quando ela chegou toda machucada, eu não sabia nem o que fazer, porque eu nem pude estar presente lá justamente porque a escola dela fica lá no bairro Conforto, né? E isso aconteceu quando ela foi atravessar da porta da escola para o ponto de ônibus, que é uma coisa que poderia ter sido evitada se ela estivesse aqui dentro do bairro, não teria essa necessidade. E então eu fiquei sem saber o que fazer. Outra preocupação é a evasão escolar. De acordo com a Associação de Moradores, o apelo para que o bairro tenha uma unidade de ensino a partir do 6º ano é antigo. Acredito que desde o final de 2016, né, quando o Estado começou a extinguir essas turmas, a gente começou com um movimento via Associação de Moradores, pais, colhemos milhares de assinaturas, mais de 2.000 assinaturas aqui no bairro, fizemos algumas reuniões, né, para ver qual seria a viabilidade, mas infelizmente a gente ainda não teve um retorno. A gente foi atrás de respostas para você, morador de Água Limpa, para você, cidadão, pagador de impostos, eleitor aí de Volta Redonda, você que cumpre com suas obrigações na sociedade em Volta Redonda. A gente foi atrás de respostas por que não há uma escola aí do 6º ao 9º ano no bairro de vocês. A gente procurou a prefeitura. E sabe o que aconteceu? Cri. Ninguém respondeu nada. Ou seja, ignoraram os moradores aí do bairro Água Limpa. Porque quando a gente pede uma resposta a determinado órgão público, a gente não pede para gente, para ficar bonitinha a nossa reportagem não, entendeu, seu Samuca, senhora prefeitura de Volta Redonda? A gente pede resposta para a população de vocês, que vocês devem sim respostas, devem explicações. Vocês são representantes do povo, vocês são empregados do povo. E agora está na hora do nosso giro de notícias. Vamos saber o que também está acontecendo pelo estado. Festa termina com um jovem ferido e o carro dele destruído em Volta Redonda. Vídeo publicado nas redes sociais mostra um grupo de pessoas quebrando o veículo e agredindo o condutor na frente de uma casa de eventos. Testemunhas contaram que a confusão começou depois de o condutor do carro ter atropelado várias pessoas e batido em um carro de aplicativo, de transporte por aplicativo. A Polícia Militar disse que nenhuma vítima foi levada para atendimento em hospitais da região e que não encontrou aí o motorista quando chegou ao local dessa confusão toda. Já a Polícia Civil disse que está investigando o caso e que vai punir os envolvidos. Em Petrópolis, homem é acusado de importunação sexual. O caso aconteceu dentro de um ônibus na manhã de sexta-feira. Rafaela Barbosa, de 38 anos, filmou o acusado tocando as partes íntimas ao lado dela no coletivo. A vítima denunciou o caso à polícia. O suspeito foi ouvido, mas continua solto e vai responder o processo em liberdade. O shopping popular de Campos dos Goytacazes teve aí o fornecimento de energia elétrica cortado na manhã de hoje, por causa de dívidas da prefeitura com a concessionária Enel. Em protesto, permissionários fecharam o trânsito e chegaram a atear fogo em objetos. A prefeitura da cidade prometeu regularizar a situação ainda hoje. Uma tartaruga marinha de meia tonelada foi encontrada morta na praia da Marina, em Armação dos Búzios. Segundo a Guarda Marítima Ambiental, o animal tinha entre 70 e 100 anos de idade. Pelo menos 6 tartarugas foram encontradas mortas em praias da região em menos de 15 dias. A unidade de pronto atendimento de Nova Friburgo passou a ser administrada pela organização social Viva Rio. A OS venceu a licitação e substituiu o Instituto Unir. De acordo com o novo contrato, a UPA de Conselheiro Paulino custará aos cofres públicos cerca de 46 milhões de reais pelos próximos 3 anos e será bancada por meio de parceria entre município, estado e governo federal. A unidade atende cerca de 10 mil pacientes por mês. E com essas notícias a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já e com a Fernandinha Maia falando de esporte, hein?
Seguimos para todo o estado. Olha, você que gosta de futebol, segura aí que daqui a pouquinho tem Fernandinha Maia com a gente, hein? A dupla de artistas de rua conhecida como As Branquelas, que faz aí a alegria dos passageiros de trem no Rio de Janeiro, imitando aí os personagens famosos do filme, foi assaltada, tá? E teve aí os celulares roubados. Meu amigo, nem personagem tá fugindo aí, tá conseguindo escapar da violência. E aconteceu o seguinte, pior é que as Branquelas, né, de Nova Iguaçu, elas mais lamentam é o fato de os bandidos sequestrarem a outra grande estrela do grupo. Veja na reportagem do Caio Alex. Realmente ninguém está a salvo da criminalidade. E as vítimas da vez foram as Branquelas. É isso mesmo? A gente não imaginava, mas como vocês viram, o nosso filme, a gente também roubaram a minha Prada, né? Mas infelizmente aconteceu o ocorrido e levaram o poodle. Brincadeiras à parte, os artistas de rua, Lucas Rafael, de 25 anos, e Tiago Reis, de 32, têm feito muito sucesso nos trens da Supervia, ou pelos calçadões de Campo Grande, na Zona Oeste, ou em Nova Iguaçu, na Baixada. Em todos os lugares que elas passam, fazem um sucesso estrondoso. Mas esses artistas não imaginavam que seriam vítimas de criminosos. É isso mesmo. Na última sexta-feira, bandidos armados assaltaram esses artistas, quando eles seguiam para uma festa no município de Nilópolis. Eles se encantaram, viu duas patricinhas andando na rua, e ele olhou e daí pensou, é elas, vamos assaltar, elas têm dinheiro. Ai, nada acabou com o nosso humor. A gente fez um evento, bombou o evento, um aniversário de 71 anos, foi uma delícia, foi muito bom. A Tiffany e a Brittany vieram hoje com segurança, porque ele falou que hoje elas não vão ser assaltadas, é isso mesmo? É isso aí, né? Hoje elas não vão ser assaltadas por nada, não vai. Os artistas foram roubados por 2 homens armados em uma moto na sexta-feira da semana passada. A ação aconteceu próximo da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Covardia, né? 2 artistas populares aí que estão trazendo uma alegria mediante a criminalidade que tem acontecido no nosso município. Está no nível nacional, né? Queriam ter levado qualquer coisa, o meu celular, minha bolsa, menos o meu poodle. Levaram o meu poodle, sequestraram, gente. Se vocês verem ela por aí, por favor, nos ajude a encontrar o nosso poodle. E eu creio que ela vai aparecer. Mas espera aí, as personagens louraças famosas de Hampton, as Branquelas do filme, são agentes do FBI disfarçados. Correm atrás de bandidos, não é isso? Infelizmente, ninguém respeita mais os policiais do FBI, mas a gente não poderia se identificar. Não reagimos a assalto, que é o certo de se fazer, né? Mas os ladrões não ficaram com medo de vocês, meninas? Não, eles quase riram um pouquinho, mas não riram. Foram sérios e brabos. Os rapazes são uma febre na internet. Alguns vídeos deles já ultrapassaram a marca de 120 mil visualizações. As Branquelas falsificadas, Brittany e Tiffany Wilson, moram em Nova Iguaçu City, na Baixada. Mas os artistas deram a volta por cima e já voltaram a trabalhar, a encantar a população. E a partir de hoje, segundona, teremos esporte aqui no SBT Cidade para você acompanhar, saber como está a rodada dos seus times cariocas aí. É claro, você do interior está torcendo, então vamos saber como está a rodada. E para saber sobre esporte, quem? A nossa querida Fernandinha Maia, direto do esporte, SBT Esporte Rio. Boa noite, Fernandinha, bem-vinda. Tô aqui, Salu, para trazer futebol para a tela de vocês. Boa noite a todos. Salu, tchau. Tô olhando você assim com essa camisa. Primeiro que você tá belíssimo, mas isso é natural, né? Porque você realmente é lindo. Mas essa camisa ali caiu muito bem e me lembrou uma música. Cadê? Eu sabia que você ia mexer com a minha camisa.
Uma música belíssima. Tá linda, é a sua cara. Quem escreveu, Fico escreveu feliz pra pela você, homenagem. Salutiel. Vamos falar de Muito futebol obrigado agora? pela homenagem. É isso aí, ó. O Fluminense foi o primeiro carioca a entrar em campo pela 33ª rodada. Enfrentou o Atlético Mineiro sábado no Maraca. Fez um belo primeiro tempo, abriu o placar com o gol contra de Patrick, mas puxou o freio de mão na etapa final e viu o Atlético marcar o gol aos 43 minutos do segundo tempo. Um gol indigesto e empate com cara de derrota para o Flusão. No Botafogo, ele viajou até o Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense e com uma péssima atuação, Salutiel perdeu por 1-0. A boa notícia é que mesmo com a derrota, continua fora da zona de rebaixamento por conta de combinações de resultados. Ah, meu fogão! E o Mengão, hein? Está bem próximo de gritar é campeão. Venceu o Grêmio por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. E sabe quem marcou o gol da vitória? Sempre ele, né? Gabigol. Agora o Fla pensa na Libertadores, já que a final acontece nesse sábado, agora dia 23. Salu, o seu Vascão está em campo agora, enfrentando o Goiás, em São Januário. E uma vitória hoje livra matematicamente o Vasco do rebaixamento e deixa ele sonhar com uma vaga na Libertadores. É isso mesmo. Ô Salu, olha, você que sabe muito de futebol, eu te devolvo com uma pergunta. O gol do Flamengo foi um gol de pênalti. Foi ou não foi pênalti, Salutiel? Eu que entendo muito de futebol, como você mesma disse, vou optar por pênalti. Vou escolher, vou chutar. Foi pênalti. Então foi gol do Gabigol, Salu? Gol do Gabigol. E torcendo pelo meu Vascão. Obrigado, Fernandinha. Até a próxima segunda-feira. Valeu? Gente, e é com o esporte que eu vou também me despedindo. Vem aqui para 3, Reinaldo, que eu já vou embora, vou partindo. Vem chegando aí o SBT Brasil. A gente volta a se falar. Amanhã, tchau, até lá.